Eu estou contente mais uma vez de estar aqui. Essa igreja é minha casa. Eu não nasci exatamente aqui, mas eu cresci aqui e tenho um carinho imenso por essa igreja. Só isso que eu posso falar. Eu amo essa igreja é a igreja do meu coração. Eu já passei por muitos lugares, mas essa igreja nunca sairá da minha vida, nunca sairá do meu coração. A minha história de vida, ela está aqui, neste lugar. Que Deus falou a minha vida, o que Deus tem falado, realmente é algo que para mim é tremendo estar aqui. Amém? Quando o coração fala mais alto que a razão. Você já parou para pensar nisso? Tem momentos na vida da gente que nós vivemos algumas questões, algumas situações bem interessantes, muito interessantes. Às vezes nós nos apaixonamos, nós gostamos de determinada coisa, às vezes nós nos apaixonamos por um carro, e quando nós nos apaixonamos por aquele carro, a gente faz tudo para comprar aquele carro, e aí quando vem lá na concessionária, eles dizem, senhora, você compra esse carro aqui em suaves prestações em 62 meses, em 48, sei lá quantos meses, você se apaixona por aquilo, e o seu coração quer tanto aquilo que você vai e fecha o negócio, mas você se esquece que depois que vai passando os meses, as prestações começam a vencer e você tem outras situações para resolver, surgem coisas inesperadas na vida e de repente você não sabe mais o que fazer porque o seu coração falou mais alto que a razão. Quando o coração fala mais alto que a razão, é aquele momento em que uma moça olha para um rapaz e ela se apaixona por ele e ela acha que aquele rapaz é tudo na vida dela. E aí as pessoas vêm, conversam com ela, dizem para ela que está errado, que não é aquilo, que ela precisa ter cuidado, ou vice-versa, quando o rapaz se apaixona pela moça, e aí, então não tem jeito, e aí de repente eles se casam, e depois de alguns anos, algumas questões, algumas coisas começam a acontecer, os problemas começam a surgir, já não tem mais jeito, porque o coração falou mais alto que a razão. Às vezes nós fazemos escolhas na vida da gente, que são escolhas que nós fazemos simplesmente em cima da emoção do momento. Nós às vezes tomamos algumas medidas, nós tomamos algumas decisões em cima de momentos que são decisivos nas nossas vidas, mas em momentos em que nós não deveríamos tomar tais decisões, porque às vezes o nosso coração fala mais alto que a nossa razão, e aí daí a alguns anos nós vamos perceber, ou até alguns momentos depois, nós vamos perceber que nós erramos porque nós deixamos o nosso coração falar mais alto que a razão. A história que eu quero meditar nessa noite, bem rapidamente com os irmãos, é uma história que todo mundo conhece, por isso mesmo eu vou ler apenas alguns versos dessa história. Essa história é a história do filho pródigo. A partir do verso 17 de Lucas 15, nós vamos assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai, dir-lhe-ei e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ou começaram a alegrar-se. Essa história é a história de um jovem que deixou o seu coração falar mais alto que a sua razão. Mas quando isso acontece? Nós vivemos em determinados momentos da vida da gente, nós tomamos determinadas decisões que nós precisamos entender isso. E há alguns momentos na nossa vida que às vezes o nosso coração fala mais alto que a nossa razão. Por exemplo, na escolha da nossa profissão. Quando nós vamos escolher a nossa profissão, quando nós somos crianças, não é? Quando nós estamos na fase de crescimento, às vezes nós olhamos para a profissão do nosso pai e nós queremos ser igualzinho o nosso pai. E a gente então imagina, quando eu crescer eu quero ser isso. Quando eu crescer eu quero ser bombeiro.
Quando eu crescer, eu quero ser caminhoneiro. Quando eu crescer, eu quero ser carreteiro. Quando eu crescer, eu quero ser coveiro. Quando eu crescer, eu quero ser alguma coisa. Mas quando eu crescer, eu tenho um sonho na minha vida. E eu sempre penso, a gente sempre pensava naquele sonho. E aquele sonho era o momento, era o sonho do nosso coração. E era o sonho daquele momento. E às vezes nós agimos, nós escolhemos a nossa profissão em cima do momento em que o coração fala mais alto que a nossa razão. Mas às vezes nós fazemos outras escolhas. Nós escolhemos o nosso cônjuge em cima de quando simplesmente o coração fala mais alto que a razão. Nós às vezes escolhemos o local onde nós vamos morar, deixando que o nosso coração fale mais alto que a nossa razão. Nós fazemos escolhas, mas na maioria das vezes, em cima de momentos em que nós estamos vivendo, nós não pensamos, nós não conseguimos projetar o futuro e por isso nós escolhemos. E às vezes a escolha para aquele momento era muito interessante, mas depois com determinado tempo, com o passar do tempo, nós vamos perceber que a escolha foi errada. O jovem dessa história é um jovem muito interessante. A Bíblia não fala do pai, não fala da mãe nessa história, mas a Bíblia nos fala e Jesus nos conta a história de um homem que tinha 2 filhos. E a Bíblia nos diz que o filho mais novo deste homem, um determinado dia esse filho, ele chega na sua casa, ele se sente enfastiado com a sua casa. Ele olha para a sua casa e ele vê que é tudo muito normal, ele queria alguma coisa diferente. E às vezes nós agimos da mesma maneira. Quantas vezes nós chegamos na nossa igreja, então a gente quer alguma coisa diferente. E aí, querendo algo diferente, a gente começa então a maquinar o que eu vou fazer para que eu consiga algo diferente. E a gente começa então agora a pensar, e às vezes o nosso coração nos trai, porque nós tomamos decisões erradas. E a história deste moço, a história deste homem é uma história muito interessante, porque aquele jovem vivia uma crise profunda, ele estava insatisfeito na sua casa, ele estava vivendo uma crise interior na sua casa, ele vivia algo tremendo na sua vida, e aquele jovem então, ele resolve tomar uma decisão, e a decisão que ele resolveu tomar foi sair de casa para tentar a sorte longe do pai, longe do pai. Às vezes nós achamos que isso resolve. Às vezes nós achamos que isso resolve. Quantas vezes nós temos situações na nossa vida, quantas vezes nós temos inimigos no nosso coração, quantas vezes nós temos questões dentro de nós que mexem conosco, que estão lá dentro, e a gente então, na tentativa de resolver isso, nós então tomamos em debandada, nós fugimos, porque nós achamos que longe nós vamos conseguir resolver a nossa crise interna, a nossa crise interior, nós fugimos, porque nós achamos que lá longe, lá distante, nós vamos conseguir resolver aquela situação que nos amedronta, aquela situação que nos atrapalha. E às vezes nós tomamos decisões erradas. E a Bíblia nos diz que esse jovem tomou uma decisão errada, ele fez a pior escolha da sua vida. E quando nós fazemos a pior escolha da nossa vida, nós vamos sofrer as consequências. Nós sofremos as consequências. Porque quando a ilusão chega ao final, quando nós então percebemos que fomos iludidos, a ilusão é passageira, quando tudo acaba, e tudo acaba muito rápido, nós vamos então perceber que nós chegamos ao fundo do poço, e infelizmente a história desse jovem é uma história muito parecida com a história de muitas pessoas que nós conhecemos. Pessoas que fazem a opção de viver a sua vida em cima de ilusões. Pessoas que fazem a opção de ver a sua vida em cima, às vezes, do prazer que a droga traz, e esse prazer ele vem de maneira profunda, mas é um prazer passageiro. Às vezes as pessoas escolhem, infelizmente, buscar na prostituição, buscar numa vida sem regras as coisas ilusórias. Essas pessoas tentam buscar, então, viver do jeito que elas querem viver, porque elas acham que isso vai lhes resolver a vida, isso vai lhes resolver todos os seus problemas, quando na verdade nós nos enganamos, quando nós deixamos o coração falar mais alto que a nossa razão.
E aquele jovem então chega para o seu pai, ele pede tudo aquilo que ele tinha, ele pede ao seu pai que então te fizesse um levantamento daquilo que ele tinha direito, e ele foge, ele vai embora, ele começa agora a viver dissolutamente, nos diz a Bíblia, ele começa a experimentar todos os prazeres que a vida poderia lhe oferecer, todos os prazeres. E ele vai, ele viaja, ele faz uma grande viagem. Eu imagino aquele jovem, se fosse nos nossos dias, ele sairia para um grande centro. Talvez aqui ele fosse para Vitória, ou talvez não. Vitória é muito pequena, as pessoas me conhecem. Ele então resolvesse sair para outros centros, Rio de Janeiro, São Paulo. E aquele jovem então andaria com toda certeza, perdido no meio da multidão. Ele estaria vivendo a vida do seu jeito. Exatamente do seu jeito, porque ele queria liberdade. Ele queria sentir a sensação de liberdade, ele queria sentir a sensação de distância dos pais, ele queria sentir a sensação de estar livre de todas as amarras. Às vezes, nós desejamos essa mesma coisa. Quantas vezes também nós nos sentimos amarrados? Quantas vezes também, não sei a sua experiência, mas às vezes você se sente preso e aí você gostaria muito de tomar essa mesma decisão que esse rapaz tomou, mas eu quero te dizer que essa decisão tomada por aquele jovem foi uma decisão equivocada, foi uma decisão que ele tomou e ele saiu, e enquanto ele possuía bens, nos diz a Bíblia, ele então passou a gastar tudo aquilo que ele tinha muitos amigos, e suas amizades só cresceram quando ele chegava e quando ele passava pelos lugares. Mas houve um tempo em que tudo aquilo que ele possuía, ele foi gastando, e quando ele menos esperava, ele tentou ver o que ele tinha de economia, e a Bíblia então nos conta, Jesus nos diz na sua história, na sua parábola, aquele jovem percebeu que ele não tinha mais nada, ele não tinha mais bens materiais, ele não tinha mais dinheiro, e aquele jovem começa então, ele volta a procurar os seus amigos. E aí ele descobre que verdadeiramente ele não possuía amigos. Queridos, às vezes nós vivemos a mesma situação. Nós não precisamos ter bens, nós não precisamos ter dinheiro, mas às vezes o bem precioso que nós mais temos e que nós mais valorizamos é a nossa saúde, mas às vezes quando nós caímos doentes, quando as pessoas adoecem, elas percebem que elas têm pouquíssimas pessoas que de fato eles têm amizades verdadeiras, amizade sincera. Porque às vezes quando nós conseguimos ir e vir, as pessoas estão conosco. Mas quando a gente começa a experimentar problemas, situações sérias na vida, nós vamos então perceber que nós não estávamos tão bem assessorados, tão bem cercados como nós imaginávamos. E esse jovem chegou a essa conclusão, mas ele chega a essa conclusão tardiamente, porque ele estava longe de casa, ele estava sem amigos, e a Bíblia nos diz que aquele jovem então, ele começa agora a sua descida, a sua decadência, aquele jovem começa então a padecer necessidades, ele tinha algumas necessidades, e quando nós estamos longe de casa, quando nós estamos longe de Deus, nós também padecemos algumas necessidades, e essas necessidades, elas são necessidades que ficam e que elas são tão presentes na vida da gente, que eu gostaria de citar algumas delas. Aquele jovem sentiu necessidade de proteção, porque ele estava longe de casa. Ele precisava ser protegido, ele estava sozinho, totalmente sozinho. Ele não sabia o que fazer, mas aquele jovem sentia não somente necessidade de proteção, mas ele tinha também necessidade de carinho. Aquele rapaz não tinha carinho com as pessoas que o cercavam, mas ele tinha carinho em casa, e ele então sentiu necessidade de carinho, ele sentiu saudade de casa. Aquele rapaz então sentiu necessidade de afeto. As pessoas não conseguiam estar com ele, as pessoas não conseguiam lhe dar afeto, aquilo que ele mais precisava. Aquele jovem sentiu necessidade de pão, ele não tinha mais comida, a Bíblia diz que ele não tinha o que comer, e ele foi comer aquilo que os porcos comiam. Em outras palavras, lá no interior, no bairro Nossa Senhora da Penha, alguns anos atrás, a gente chamava de lavagem, comida de porcos. Mas a Bíblia coloca aqui alfarrobas, na minha tradução, mas lá
na minha rua, quando a gente engordava porcos, e tinha a vizinhança toda, era lavagem. E você sabe que a lavagem é aquele resto de comida que mistura aquilo tudo, e então a gente jogava aquilo para os porcos, e aquele jovem só tinha aquilo para comer, porque ele tinha necessidade de pão. Mas aquele jovem ainda tinha e sentia necessidade de mais uma coisa importante para a sua vida, ele tinha necessidade de companhia. E aí ele percebeu que ele chegou à fase mais difícil da sua vida, não havia ninguém por ele, ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele. E agora o que fazer? Às vezes também nós vivemos isso. Nós não vivemos isso porque saímos de casa, mas às vezes nós vivemos essa situação porque as pessoas não confiam mais naquilo que nós fazemos. As pessoas estão tão cheias da nossa história, às vezes as pessoas estão tão cansadas de ouvirem a nossa história e que ninguém dá mais nada por nós. As pessoas não acreditam mais naquilo que nós fazemos e às vezes nós vivemos a mesma situação que aquele rapaz viveu. Ele descobriu, e o homem descobre que o diabo ilude e depois faz o homem ficar só. E é assim que Satanás trabalha. Ele ilude o homem, ele mostra as coisas bonitas para o homem, ele mostra as coisas mais lindas e depois, quando esse homem cai, ele sai, ele então percebe que ele está só. Aquele jovem descobriu que a sociedade, que o mundo e a sociedade só dá valor ao indivíduo quando esse indivíduo tem alguma coisa. E normalmente quando esse indivíduo tem dinheiro, quando ele tem saúde e fama, ele tem atenção. Mas quando isso acaba, acabam-se os amigos, acabam as companhias, e o que resta é simplesmente solidão, puramente solidão. Quantas histórias você conhece de pessoas, de artistas, de cantores, de jogadores, e um deles faleceu recentemente, chamado Nelson Nedes, homens que fizeram um sucesso na sua vida, e infelizmente no final, depois de algum tempo, quando os focos saem dessas pessoas, essas pessoas caem numa profunda tristeza. Essas pessoas já não sabem mais viver. Elas vivem no ostracismo. Essas pessoas descobrem que as pessoas simplesmente estavam interessadas na sua fama, naquilo que elas possuíam. Eu gosto muito de uma canção antiga, que era cantada por Moacir Franco. Ele dizia: uma ilusão entra em campo no estádio vazio, quando a rede ainda balança o seu último gol, um velho atleta recorda as jogadas felizes, mata no peito a saudade, driblando a emoção. E ele diz mais: hoje outros craques repetem as suas jogadas, mas ele está em casa, ele está esquecido, ele caiu no esquecimento. E quando nós caímos no esquecimento, infelizmente, só resta solidão. E aquele rapaz descobriu que ele só tinha solidão. Mas aquele rapaz, ele descobre também que longe do pai, ele perdeu o seu valor. Ele descobre também que longe do pai ninguém o reconhecia. Ele descobre também que longe do pai a vida é para baixo. Ele caminha para o submundo da existência humana. E aquele jovem, então, ele desce ao menor do degrau, ele vai lá no fundo do poço, e lá no fundo do poço, então, ele descobre as duras penas que era necessário fazer alguma coisa. Ele deveria seguir ou buscar o caminho da restauração. Ele descobre então que o coração não pode falar mais alto que a razão. Lá no fundo do poço, então, aquele jovem descobre que era preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia então nos diz que é uma das decisões que aquele rapaz toma, ele cai em si. E ele cai em si, ele para, ele acorda, ele faz uma reflexão, ele passa a raciocinar: por que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão, têm fartura, e eu aqui morro de fome? Quantas vezes também, queridos, nós estamos diante dessa situação e às vezes você pode me dizer: mas pastor, eu não saí de casa, eu não fui embora. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: para o homem estar longe de casa, estar longe do pai, basta que ele esteja distante de Deus. Ele está longe de casa, ele está distante do pai. É preciso que esse homem caia em si, que ele acorde, que ele faça uma reflexão, que ele raciocine como aquele rapaz fez. Há muito na minha casa e eu estou aqui sofrendo.
Mas aquele rapaz não fez somente isso. Aquele rapaz, ele reconheceu que longe de Deus ele só desce, ele só perde, ele sofre, ele vai enfrentar a morte, e nós temos que entender isso. E aquele jovem, então, ele resolve tomar uma decisão, ele reconheceu tudo isso, e então ele precisava tomar uma decisão na sua vida. Era importante, é fundamental que ele reconhecesse o seu pecado, a sua falha, e que ele havia transgredido tudo aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele precisava tomar uma decisão de voltar para casa, de voltar para o Pai. Queridos, quantas vezes nós estamos também vivendo uma vida árida, vida sem sentido? Quantas vezes nós saímos de casa, nós voltamos para casa, trabalhamos um dia inteiro, e quando nós chegamos em casa à noite, nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para aquilo que nós temos, e a gente diz: onde está o sentido de tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Para que existe tudo isso? Por que eu estou aqui? Por isso, quando você sentir isso, é importante que você tome a decisão, e a sua decisão precisa ser parecida com a decisão daquele rapaz. Aquele rapaz então disse: eu vou levantar, eu vou ter com meu pai, e vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu vou crer no amor e no perdão do meu pai. Ele toma uma decisão de voltar para casa. Ele toma uma decisão de voltar para casa. Eu quero te desafiar nessa noite a você tomar uma decisão de voltar para Deus. De voltar para Deus, de voltar para casa, de se colocar no caminho de casa, de se colocar no caminho, na direção de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite, mas é importante que você pare, que você reflita, que você raciocine. E aquele jovem, então, ele se enche de coragem, ele volta para casa. E a Bíblia, então, nos diz que ele começou a voltar para sua casa. Eu imagino que no caminho de casa, aquele rapaz começou, então, a pensar: qual será a reação do meu pai em me receber? E quando ele se aproxima da sua casa, ele descobre algo fenomenal, fundamental. Ele descobre que o seu pai o aguardava de braços abertos. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é o seu relacionamento com a sua família, eu não sei mesmo, apesar de ter crescido aqui, eu não sei. Eu não sei como é a sua casa, quando você entra para a sua casa e você fecha a sua porta, eu não sei. Eu não sei como você vive com a sua família, eu não sei, eu desconheço isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: se porventura tem alguma coisa na sua vida, se tem alguns elementos que estão fora do centro da sua vida, está no momento de você se levantar, de você se mover na direção daquele que pode te receber cheio de compaixão, daquele que tem o poder de restaurar toda a sua vida, de restaurar a sua casa, de restaurar a sua família, de restaurar relacionamentos. Eu quero então te desafiar a fazer isso. Se porventura você vive algo que você sente que está fora de eixo, que precisa que alguma coisa seja feita, mas é importante, é fundamental que você volte para a sua casa, que você volte para o Pai. E a Bíblia nos diz que aquele pai então envolve aquele filho, ele recebe com um terno abraço. E esse abraço de amor é o que Deus verdadeiramente tem feito isso todos os dias conosco. Todos os dias. Eu digo sempre, queridos, ai de mim, ai da minha vida se não fosse o amor de Deus. Ai da minha vida se não fosse o cuidado de Deus. Eu só estou aqui porque Deus me ama, Ele tem cuidado. E no momento que Ele disser assim: não, meu jovem é ótimo, né? Não, meu servo, está na hora de você sair, vamos embora, volta para casa. Eu vou voltar sem problema, no momento que Ele quiser. Mas eu só existo porque Deus tem cuidado da minha vida, porque Ele me ama, porque Ele me segura dia após dia. E ai de mim se Ele não me segurar. Ai de mim se Ele não me segurar. Mas aquele jovem percebeu que quando ele voltou, ele foi envolvido com um terno abraço. E aí a história bíblica, né, de Jesus, ela prossegue.
E aquele pai então veste aquele filho, aquele pai dá vestes àquele filho. Deus quer fazer exatamente isso conosco, Ele quer mudar as nossas vestimentas, Ele quer nos dar a certeza da salvação, segurança de vida eterna. Aquele pai então coloca no dedo daquele filho um anel, aquele pai que representava a autoridade, ele calça os pés daquele filho, agora ele não é mais escravo, ele é tratado como filho, ele promove uma grande festa, ele demonstra júbilo pelo filho que havia se perdido e foi achado. Queridos, muitos de nós, nessa noite, estávamos perdidos, muitos, mas nós somos achados por Deus, nós somos achados pelo sacrifício de Jesus, nós somos recebidos pelo abraço de Jesus. Jesus mudou o nosso nome, Jesus nos deu vestes espirituais, Deus mudou a nossa vida, mas eu sei que existem pessoas que ainda precisam fazer isso. Precisam ter as suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas. Mas para tanto, tome uma decisão de voltar para o Pai. E tomar a decisão de voltar para o Pai é tomar uma decisão de voltar para casa. De voltar para casa. Mas eu só posso voltar para casa, só posso voltar para aquele lugar que Jesus Cristo inaugurou e que disse que Ele está nos esperando. Se eu colocar esse Jesus na minha vida, no meu coração, se esse Jesus tomar conta da minha vida, esse é o desafio que eu quero deixar para você nesta noite. Não deixe que o seu coração te traia. Não deixe que o seu coração fale mais alto em momentos que você deve deixar. É apenas que Deus tome a sua vida, que Deus tome o seu coração, que Jesus Cristo mude a sua vida, que Jesus Cristo mude o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus mudar a sua vida e você vai perceber que Deus está de braços abertos para te receber, para te colocar no colo, para cuidar de você. Que Ele possa te abençoar, é o meu desejo, é a minha oração. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela salvação que temos em Jesus. Muito obrigado porque Tu nos tiraste das trevas, Senhor, para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigado porque Tu fizeste isso com mão forte, Senhor. Muito obrigado porque Tu fizeste isso, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Eu quero Te agradecer por isso. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nós andávamos errantes, que nós andávamos como ovelhas, Senhor Deus, que não tínhamos para onde ir, e o Senhor então nos tirou com mão forte, o Senhor nos trouxe para a Tua luz, o Senhor então nos deu a salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado um selo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós Te louvamos por isso. E agora eu quero Te pedir, ó Pai, por aquelas pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Tu sabes, Tu conheces e sabes muito bem quem são essas pessoas. Tu sabes, Senhor, eu quero colocar essas pessoas nas Tuas mãos. Que haja salvação, Senhor Deus, nesta vida, nesta noite. Teu Espírito Santo toque nessas vidas, Senhor Deus, que as pessoas possam deixar a vida que estão vivendo, que possam voltar, Senhor, para Jesus Cristo, que possam voltar para casa, que possam voltar para o Pai, porque o Pai está de braços abertos para recebê-los. Em nome de Jesus, nós os colocamos diante de Ti. Toma, Senhor Deus, todas as famílias aqui representadas nas Tuas mãos, cada pessoa que ouviu a Tua palavra, e nós pedimos que mesmo antes, Senhor Deus, que elas possam dormir, fechar os seus olhos nesta noite, elas possam pensar e possam se decidir ao lado de Jesus. Fica conosco, Senhor, nós oramos e Te pedimos assim, agradecidos no nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.